Meu amigo, você está indo comprar um carro aí com mais de 10 anos de uso. Você não sabe nem por onde começar, você não sabe o que olhar, você não entende nada de carro. Então esse vídeo aqui é para você, porque esse vídeo vai te ajudar. Vamos lá, você está comprando um carro aí com 10 anos de uso, um carro de 20 mil, 25 mil, às vezes até 15 mil reais, certo? Um carrozinho já bem usado. Como é que você vai fazer para identificar se aquele carro ali é um bom carro? Você vai investir ali seu dinheiro, você está indo comprar um carro aí para poder desfrutar de passeios com a sua família, para de repente levar seus filhos para o colégio, e você quer um carro que lhe sirva e não um carro que lhe dê dor de cabeça, que fique quebrando, enfim. Fica nesse vídeo porque ele vai te ajudar. Esse vídeo aqui eu vou te dar aqui umas dicas que vai ser muito útil para você. Vamos lá. Você tá indo lá, tá olhando o carro. Primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar o carro de frente. Você olha o carro de frente e você vai olhar se as linhas do capô estão bem rente com as linhas do paralama. Você vai olhar se os faróis estão bem alinhados com paralama, para-choque e capô. Você vai ver se tem um lado mais baixo do que o outro, e seja um indicativo de uma batida e de um serviço mal feito, certo? Aí você vai olhar pela lateral do carro, você vai se afasta-se pela lateral, olha, vê se as portas, se os vincos, certo? Então tudo bem conforme, bem alinhado. Se você de repente olhar pela lateral do carro e ver muitas ondulações, é sinal que ali foi um serviço mal feito. Teve talvez uma batida aí na lateral toda, a pessoa não quis mandar trocar as portas, não quis pagar pelo um bom serviço, e foi no canto mais barato, e foi o que o cara pôde fazer com o dinheiro que o cara tinha. Então você sabe que aquela lateral ali foi batida e a pintura mal feita. Aí você olha o carro todo, você vê ali se o carro tem uma tonalidade de brilho igual. A peça que tiver fosca é porque aquela peça ali também foi pintada, e você vê se foi um serviço bem feito ou não. Aí você vai olhar naquelas calhas que fica ali na parte superior da porta, ali no vidro. Se ela estiver cheia de ondulaçõezinhas, sinal que foi removida para poder fazer um serviço de pintura, ou então foi trocado foi tirada para poder trocar o vidro da porta. Isso é bom você saber. Trocou o vidro da porta porque teve uma batida, qual foi o tipo de serviço, para você saber o que você está comprando, certo? Outro detalhe também interessante, você olha aqui a parte de trás do carro. Se você perceber que tem uma lanterna que está mais brilhosa que a outra, você percebe que uma tá com aspecto de novo e outra com aspecto assim já de mais velha, sinal que possivelmente ali teve uma batida, certo? Aí a pessoa que bateu, ou até o próprio dono, né, quando foi mandar consertar, só comprou uma lanterna. Então você sabe que ali teve uma batida. Aí você analisa se foi uma batida grave, se foi uma coisa leve, certo? Que aí não vai impedir nada na compra. Outra coisa, você vai fazer esse mesmo procedimento na frente. Você vai olhar o carro de frente e ver se um farol é mais claro que o outro. O que for mais claro, possivelmente aquele lado sofreu uma batida. De repente um motoqueiro, ou até ver uma pessoa bateu num poste, né? Coisa leve, e vacilou e teve que fazer o serviço. Então você nota por esses detalhes. Outra coisa, esse aqui é uma das partes mais importantes. Quando você estiver lá olhando o carro, você levanta aqui o capô, você vai olhar ali no motor, você vai procurar por vazamentos, certo? Se estiver vazando, aí é aquela coisa, negocia o carro na condição de que ou o cara conserta, ou você leva no mecânico, o mecânico avaliar o grau de vazamento, se é uma troca só de junta de cabeçote, ou se é outro tipo de problema. Aí você fica atento a esse detalhe. Aí você vai olhar também o sistema de arrefecimento. Se o carro for muito, digamos assim, muito usado já, se for seus 10, 15 anos de uso, e se lá no dia que você estiver olhando, você perceber que o sistema de arrefecimento é muito novo, reservatório é bem novinho, tudo bem limpinho, os mangotes é tudo novo, bem pretinho, brilhoso, e as braçadeiras tudo bem clarinha, pratazinha, indica que recente
foi feito um serviço ali no motor desse carro. Aí você vai, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Por que pode ser bom? Sinal que o cara tá lhe vendendo um carro que já foi um serviço feito, certo? Não, já esse problema já não vai acontecer na sua mão, tá entendendo? Porém, é bom você saber desse detalhe, que você vai saber que você está comprando um carro que o motor já foi feito, certo? A vida útil desse motor aí já não é mais a mesma de um motor que fosse bem cuidado e não tivesse sido feito, certo? Mas também tem a situação de que o motor pode ser original, nunca foi feito serviço e pode ser que esteja pior do que esse que já foi feito. Então, é saber avaliar, mas fica essa dica aí para você saber que aquilo foi feito. Outro detalhe que você vai identificar se esse carro com mais de 10 anos de uso, o motor foi feito, é que ali entre o cabeçote e o bloco do carro sempre vaza um silicone. Se você perceber que ficou ali para fora o silicone, sinal de que foi feito ali o cabeçote. Mas aí você conversa com o vendedor, com o dono do carro, ele vai dizer: não, fez isso porque passou água pro motor, não é porque demorou para trocar o óleo, queimou junto do cabeçote. Ele vai lhe dizer a história do carro e você pode comprar aí ciente do problema. Aí você vai ver se a direção, quando você estiver andando no carro, se a direção não é pesada, se não faz barulho na hora que você está fazendo o giro, certo? Você vai olhar ali, quando você abriu ainda com o capô aberto, você olha as longarinas, certo? Fica nas laterais aqui, próximo ao paralama, na parte de baixo. As longarinas, se não tem ali amassado, solda, certo? Isso aí é um sinal de que teve uma batida. Então você tem que saber se a situação real desse carro. Outra coisa que você vai olhar é os pneus. Muitas vezes a pessoa vai vender o carro, aí diz: não, aqui os 4 pneus são novos, tá calçado. Você tem que saber se aqueles pneus não são remold, certo? É ruim pneu remold? Vamos lá, meu ponto de vista: se você vai comprar o carro para levar seus filhos para o colégio, para de repente para o trabalho, que é 5 km de distância, se é só urbano, cara, o remold vai te atender muito bem. Um remold de qualidade vai atender aí muito bem o percurso desse carro aí. Agora, se você de repente está comprando um carro e quer viajar distância de 300 km, 400 km, aí eu já não indicaria você ter pneu remold. O que eu já escutei de histórias aí, que pneu remold, a pessoa, o pneu se desgasta, o pneu fica torto, deformado no meio de uma viagem, é comum. Então assim, para viajar não era bom. Então você fica ciente, pneu remold, você sabe que você vai ter que usar o carro mais urbano, mais na cidade. Se você for viajar, se programa para trocar os pneus. É bom você saber desse detalhe, certo? Aí você vai fazer aqui o test drive do carro, você vai dar uma volta. Como é que você vai fazer o test drive? Não é dando uma volta no quarteirão, não. Você vai fazer o seguinte: você pega uma via onde você possa dar uma boa acelerada, uma BR de preferência, que você pode colocar 80 km. Aí você acelera, vê se o carro tem um desempenho mesmo. Aí você acelera, tira o pé do acelerador e acelera de novo para saber se o carro tem uma boa retomada, certo? Ver se o carro não dá uns engasgos, ver se o carro não dá umas falhadas. Se não acontecer nada disso, o motor aí tá top. Aí você vai fazer o que? Você para numa rua, uma rua tranquila, que não tem muito movimento. Aí você vai fazer todo o giro do carro para um lado e você vai sair devagar, só de primeira mesmo. Você vai fazer um círculo. Se você escutar um tec, 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 problema de junta homocinética, você faz isso pro mesmo lado. Se você está o barulho, também tem um problema na junta homocinética do outro lado, certo? E outro detalhe aqui interessante é o que esse na inspeção, ainda na avaliação estrutural do carro. Todo carro, os vidros têm a mesma data de fabricação do carro e tem o símbolo da marca do carro. Você vai lá no para-brisa, tem lá a marca. Se o carro, por exemplo, o carro for Fiat, tem lá o emblemazinho da Fiat e o ano do carro. Aí você tá olhando os vidros, aí de repente o vidro traseiro não tem a marca da Fiat e o ano que tá lá no vidro é diferente do ano do carro. Então você sabe que ali sofreu uma batida, teve uma colisão traseira. Aí você vai ver se a tampa foi recuperada, se a outra tampa, se
afetou ali onde fica o step, certo? Aí você tira o step, olha se tem amassado, se tem recuperado ali, se tem solda, se passaram só tinta ou se passaram um vedante. Aí você vê se fizeram um serviço bem feito ou não. Você fica prestando atenção nesse detalhe. Se olhar a porta, o vidro da porta, o ano é diferente, não tem o símbolo da marca. Às vezes pode até ter o símbolo, né? Porque eles compram o mesmo vidro, só que o ano é diferente. Você sabe que aquela porta ali aconteceu alguma coisa. Às vezes bateu, aí amassou a porta, recuperaram a porta, comparou outro vidro. Então, essas dicas aí simples que, se você souber identificar, souber avaliar, possivelmente você vai comprar um carro bem melhor do que se você não tivesse nenhum tipo desse conhecimento. Então, lembrando que eu sou perito automotivo aqui na cidade de Fortaleza. Eu faço perícia pré-compra para os meus clientes e também faço serviço de busca de carro. De repente, você não sabe avaliar, você não tem tempo para estar indo atrás de carro, andar de loja em loja, aí vai na conversa de vendedor, olha um carro, aí não sabe se aquele carro é bom, aí passa o dia todo andando no sol e perde tempo e um bocado de coisa para fazer em casa. Você me contrata, eu busco esse carro para você. E se esse vídeo lhe ajudou em alguma coisa, comenta aí, me ajudou, e dá o like. E se de repente tem uma pessoa aí que está indo comprar um carro, manda esse vídeo para ela, certo? Vamos ajudar aí ao próximo. Tudo isso que eu tô passando aqui para você é conhecimento de anos aí que eu adquiri, certo? É coisa que eu vejo todo dia eu avalio o carro. Então compartilha aí, vamos ajudar o próximo aí. Valeu, se inscreve aí.